É isso aí. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Leio com vocês dos versículos 1 a 11. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Essa é a nossa quarta mensagem da série Ser Igreja, Identidade e Propósito. Temos vivenciado aqui uma jornada de redescoberta, por assim dizer. Não é por acaso, comemoramos 500 anos de Reforma Protestante, no dia 31 de outubro. E não é por acaso que temos feito essa série de mensagens, porque nós cremos que a igreja precisa ainda de mais reformas, precisa se repensar, precisa refletir, não para criar algo novo, mas para retornar à essência daquilo que Jesus intencionou para que fôssemos igreja. Então a gente tem desconstruído vários pensamentos, para que obviamente possamos reconstruir algo a partir da palavra de Deus. Atos capítulo 1, quero falar hoje sobre a igreja missional no Novo Testamento. Versículo 1 diz: Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções, por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez nós te pedimos que o poder transformador da Tua palavra possa agir em nossas mentes e corações. Que se há algo que pensamos sobre o ser igreja, que não diz respeito àquilo que é a Tua vontade, que isso seja desconstruído, que isso caia por terra. E que o Senhor possa nos fazer perceber, nos fazer compreender o que é a Sua vontade para o Seu povo, para essa comunidade agora de discípulos de Jesus Cristo, que foi chamado para revelar quem Ele é, quem o Senhor é. Assim nós oramos, fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém já disse que a teologia de Atos é uma teologia centrada na missão. Isso significa que a igreja não existe para si mesma, mas para o mundo, para testemunhar com ousadia de tudo que Deus fez e de tudo que Jesus continua fazendo. Às vezes a gente tem a tendência de pensar que aqui em Atos dos Apóstolos, porque a igreja nasce aqui, de fato, começa-se a missão. Mas nós já temos desconstruído essa ideia, porque nós vemos que Deus é um Deus missionário que se movimenta em prol da missão, em prol da manifestação da sua glória desde Gênesis. Desde o primeiro livro das Escrituras, Deus está se movimentando em direção à humanidade, em favor da humanidade, em prol da humanidade, e nós nos lembramos que na nossa segunda mensagem dessa série, nós vimos Deus chamando um homem Abraão. E a partir de Abraão, Deus formaria um povo, uma família que se tornaria um povo, uma nação, uma grande nação, que é a nação de Israel. E ele chega para Abraão, e ali nós temos a primeira característica daquilo que haveria de ser o povo de Deus. Isso implica-se também sobre as nossas vidas nos dias de hoje.
Deus fala: Abraão, eu vou te abençoar, mas não para que você seja meramente abençoado. Eu vou te abençoar para que você seja bênção. Eu vou te abençoar para que através de você todas as famílias, todos os povos da terra sejam abençoados. Essa é a primeira característica que nós temos que pensar como sendo o povo de Deus. O povo de Deus não é um povo que vive debaixo de regalias e privilégios, embora tenhamos sim uma enormidade de privilégios a partir da salvação que nos é dada em Cristo. Mas não paramos por aí, porque o evangelho não é aquilo que me privilegia, me torna um abençoado, de modo que agora eu retenho as bênçãos. Pelo contrário, eu sou abençoado, ou seja, e a bênção maior é a revelação de quem Deus é, para abençoar. Deus se faz conhecido a mim, para que Ele seja feito conhecido através de mim. A gente avança até o livro de Êxodo, e a manifestação diante do povo de Israel ganha mais duas características para essa comunidade que há também de ser personificada futuramente na igreja. Primeiro, Deus diz que esse povo seria um povo sacerdotal, um reino de sacerdotes, um povo que ia representar Deus por onde passasse. Segundo, uma nação santa, um povo separado, ou como nós temos chamado, uma comunidade de contraste. E, gente, se a gente parar para pensar profundamente sobre as implicações do que significa ser hoje uma comunidade de contraste, nós definitivamente viveremos aquilo que eu conversava com alguns irmãos essa semana, em específico um que chegou até mim e falou: Diego, eu tenho vivido uma angústia. Eu falei: por quê? Ele falou: então, é porque eu tenho pensado sobre a realidade do evangelho, sobre ser comunidade de contraste, sobre ser diferente do mundo, e aí eu chego no meu ambiente de trabalho e assim, tudo é contrário aos valores do reino de Deus. Eu falei: mas é isso mesmo. Falou: o que eu faço? Eu falei: você faz o que você está fazendo, você seja testemunha de Cristo lá no teu ambiente de trabalho. Tá, mas eu não sou o chefe, não sou eu que determino os valores, não sou eu que determino os princípios, não sou eu que determino como há de ser ou como não há de ser. Eu falei: então, você faz tudo quanto tiver ao seu alcance. Mas qual é o resultado disso? Eu falei: então, falei domingo passado, o resultado disso é sofrimento. Por quê? Porque se nós nos percebemos como pessoas impulsionadas pelos valores do reino, e nós vemos que os valores do reino são exatamente opostos aos valores dessa sociedade caída, dominada pelo pecado, vai gerar uma angústia e vai gerar um sofrimento. Aliás, é isso que nós falamos no último domingo. Não há nenhuma novidade, ou não deveria haver nenhuma novidade para nós, porque foi isso que Jesus já disse nos evangelhos. Mais especificamente no evangelho de Lucas, que lemos semana passada, onde Jesus encomenda-nos ao mundo da seguinte maneira: como ovelhas em meio a lobos. Ovelhas em meio a lobos. Quem é que devora quem? Quem é que vai sofrer mais? Quem é a caça, quem é o caçador? Quem que é a presa, quem que é o predador? Nós sabemos, a figura está clara. Jesus congrega para si um povo, e desde o início, Jesus não nos ilude, mas Ele traz para nós a realidade que nós viveremos em um mundo hostil à verdade do reino de Deus e ao Evangelho, ou seja, uma comunidade, como falamos no último domingo, rumo ao martírio. O missiólogo canadense Mike Golding diz o seguinte: que a missão corretamente entendida é o papel dos escolhidos de Deus de viver como um povo de contraste, e preste atenção, não é um povo alienígena, não é um povo que repele aqueles que estão ao seu redor, porque há um outro extremismo cristão, evangélico, que acha o seguinte: não, nós sabemos fazer as coisas, o mundo é diferente, então a gente fica aqui, o mundo fica lá, e esse mundo está caído e vai todo mundo para o inferno. Não. O que Golding diz, a partir do entendimento do Evangelho, é que, sendo um povo contraste, nós atraímos as nações ao nosso redor para uma aliança com Deus. Nesse sentido, a missão não se inicia em Atos, mas muito antes, no início da história bíblica. E é com essa ideia, é dentro desse contexto, dentro desse imaginário, que Lucas inicia Atos dos Apóstolos. Olha o que ele diz:
Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. O que o Lucas está propondo aqui é uma continuidade da missão, porque o que ele nos afirma é que Jesus já havia passado pela crucificação, e é interessante pensar que na cruz Jesus bradara: está consumado, ou seja, está feito, está pago por completo. Então nós pensaríamos, ok, finalizou-se alguma coisa, e de fato finalizou-se, que é a obra redentora de Jesus Cristo. Ele é o ápice, ele é o clímax dessa expressão da redenção. Porém, quando Lucas começa esse livro, ele diz que tudo o que Jesus fez, e preste atenção nisso, tudo o que Jesus fez, tudo o que Jesus ensinou, cada milagre que ele realizou, foi apenas o início. Eu relatei para você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Ou seja, o livro de Atos dos Apóstolos aponta para os evangelhos como o início da missão de Deus, não no mundo, porque já vimos que não é, mas o início da missão de Deus através de Cristo. Se os evangelhos são o início da missão de Deus por meio de Cristo, Atos é a continuidade da missão de Deus através de Cristo, agora por intermédio da igreja. E é crucial que nós compreendamos isso, que a missão de Deus é para todo cristão, que Deus escolheu dar continuidade à sua missão essa que tem como clímax a pessoa de Jesus através de nós, através da igreja, que a essência da igreja é dar continuidade a essa missão iniciada por Deus e deixada por Jesus. E olha os versículos 4 e 5. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aqui começa então a expectativa do reino, porque por 40 dias Jesus falou sobre o reino de Deus, e a gente tem falado insistentemente sobre essa realidade do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Um tempo futuro que chegará na plenitude, onde haverá um reino de justiça, de paz e de alegria para todos os homens. O que é o reino de Deus? É a restauração de todas as coisas. Isso é uma esperança para nós, porque quando nós olhamos para essa humanidade caída, quando nós olhamos para as doenças, quando nós olhamos para a miséria, quando nós olhamos para as injustiças, quando nós olhamos para a corrupção, enfim, tudo aquilo que nos fere, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, tudo aquilo que não parece ter vindo de Deus, é isso mesmo, é consequência do pecado, não veio de Deus. E a promessa do reino de Deus é a promessa que um dia, tal como Deus do nada criou todas as coisas, Ele há de nos trazer uma nova criação, ou seja, Ele vai restaurar tudo aquilo que o pecado danificou na humanidade, não apenas na humanidade, mas em toda a criação. Como eu citei outro dia o apóstolo Paulo, que diz que mesmo a criação, mesmo a natureza, ela geme como em dores de parto pela revelação dos filhos de Deus. Anseia por esse dia. O reino de Deus aponta para uma outra dimensão de vida, um outro tipo de governo. E o reino de Deus não é um conceito novo para os judeus. Os discípulos que vêm de origem judaica, eles estão profundamente familiarizados com essa ideia. E aí tudo isso vai levar os discípulos ao seguinte questionamento, versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? É óbvio que eles perguntariam isso. Jesus, é agora que o Senhor vai consertar todas as coisas? E eles fazem essa pergunta, pelo menos, talvez tenha até mais, mas pelo menos por 4 razões. Primeiro, olhando para a vida do próprio Jesus, a vida do Cristo. Porque nós não podemos, meus irmãos, não podemos olhar para a vida de Jesus e para os milagres de Jesus e para as palavras de Jesus apenas como boas ações. Se nós olharmos, e muita gente olha assim, como Jesus como um bom mestre, uma alma iluminada, um rabino muito sábio em Israel, ou alguém que assim fez umas coisas muito legais, ou quem sabe, até enxergarmos Ele como Senhor, como Salvador, mas se não compreendemos a profundidade
da maneira como ele viveu, porque a maneira como ele viveu anuncia e denuncia muita coisa, nós perderemos a essência daquilo que a vida de Cristo está tentando nos propor. Porque o que é a vida de Cristo? É uma batalha entre o poder do reino de Deus e o poder das trevas. E conforme Jesus vai dando passos, conforme Jesus vai avançando, Jesus ele vai manifestando a vinda do reino. É por isso que ele inaugura seu ministério dizendo: o reino de Deus chegou. Já falamos sobre isso. O reino havia chegado em plenitude? Não, em parte. A plenitude ainda há de vir, mas a partir de Jesus, suas ações e suas palavras, você poderia perceber o que significa fazer parte do reino de Deus. Então, se o reino de Deus é esse tempo onde todas as doenças não mais existirão, então Jesus ele vai curando doentes. Se o reino de Deus é esse momento onde os poderes malignos das trevas, através de possessões demoníacas, não mais existirão, Jesus ele vai expulsando demônios e vai libertando pessoas. Então perceba, o que é que Jesus está fazendo nos seus 3 anos e meio de ministério público sobre a terra? Ele está manifestando os valores e os sinais do reino de Deus, dando esses sinais de que o reino é mais poderoso que o reino das trevas e de que esse anúncio há de completar-se um dia. Essa é a esperança, essa é a imagem. Então, ele confronta as consequências da queda. Jesus confronta o sofrimento. Jesus confronta doenças, confronta possessões demoníacas. Jesus confronta imoralidade. Jesus confronta o orgulho. Jesus também não lida apenas com pecados individuais, mas ele lida com aquilo que a gente pode chamar de pecados estruturais. Sabia que não são apenas assim o meu pecado, o teu pecado, mas existem estruturas de pecado nesse mundo. Existem valores que nos governam. Por exemplo, a miséria é um pecado estrutural e Jesus a confronta. As estruturas sociais injustas, a idolatria da riqueza, a hipocrisia religiosa. Jesus ele vai lidando com tudo isso e ele vai fazendo dissolver tudo isso, porque por onde ele passa, ali está a manifestação do reino de Deus. E o reino de Deus, com seu poder, se sobrepõe ao reino das trevas. Ele enfrenta e derrota tudo isso. Não em plenitude, porque o reino não veio ainda pleno, mas por onde ele passa, as coisas vão mudando. Então essa é a primeira característica que faria os discípulos olhar e falar: bom, a maneira como ele vive anuncia algo. É provável que o reino de Deus já esteja aí. Segunda coisa, a ressurreição. A ressurreição no pensamento judaico apontava para o fim dos tempos. O judeu ele imaginava, ele esperava pela ressurreição um dia. Então, quando Jesus vence a morte, eles pensam: opa, começou. Começou. É como um efeito dominó, sabe? Você põe ali uma fila, você bate a mão ali em uma peça e as coisas vão seguindo. Terceira razão pelo qual eles poderiam pensar isso, porque Jesus, ressurreto, por 40 dias só fala sobre o reino. Então, eles estão pensando: não, ele está preparando a gente. E quarta razão, talvez teriam outras, por causa da promessa da vinda do Espírito Santo, que também, a partir do profeta Joel, entre outros, apontava para os últimos dias. Então os discípulos estão nesse contexto, eles olham para Jesus e não podem fazer outra pergunta. Eles fazem: Jesus, é agora? É agora que o Senhor vai restaurar todas as coisas? E os versículos 7 e 8. Se você quiser saber o que significa ser uma igreja missional, uma igreja bíblica, é fundamental compreendermos esses 2 versículos. Olha o que eles dizem. Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Basicamente, Jesus está dando ali uma resposta tripla ao questionamento dos discípulos. Ele está dizendo: o reinar cabe a mim. Não se preocupem. O tempo em que isso vai acontecer na plenitude cabe ao Pai. Não se preocupem. Mas tem uma coisa que vocês deveriam se preocupar ou se ocupar. A vocês cabe o anúncio. O Pai ordena, eu reino, mas até que o reino venha,
vocês o anunciam. É isso. Essa é a nossa missão. Quais as implicações disso? É que ainda não existe plenitude no reino, mas o reino já pode ser percebido. Jesus está dizendo, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, e o Espírito Santo vai capacitá-los a serem testemunhas de quem eu sou. Ou seja, assim como Jesus manifestava o reino de Deus, os seus sinais, os seus valores, assim também agora é a tarefa, a essência, a identidade e o propósito da igreja. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que Deus está em missão. Chris Wright diz que a missão de Deus envolve o povo de Deus, vivendo da maneira de Deus perante os olhos das nações. Ou seja, nós poderíamos resumir a narrativa bíblica entre criação, queda, redenção, restauração. Nós estamos nesse tempo onde Deus vai redimindo em Cristo Jesus todas as coisas. É isso que o Paulo diz quando ele escreve aos Coríntios. Que a missão de Deus, que o objetivo de Deus é reconciliar em Cristo consigo todas as coisas, toda a humanidade, toda a criação. Reconciliar, por quê? Porque o mesmo Paulo vai dizer aos romanos que todos pecaram e, portanto, estão separados da glória de Deus. Nós precisamos de reconciliação. Qual era o problema? Nós não conseguiríamos chegar até Deus. É por isso que Deus envia seu Filho Jesus para nos servir de ponte entre a humanidade caída e um Deus santo. A missão de Deus é a redenção da humanidade, a missão de reconciliar consigo todas as coisas através do Filho. O mundo precisa saber disso. E é tarefa de quem anunciar essa verdade? Nossa, da Igreja de Jesus Cristo. O que nos leva ao segundo ponto aqui. Não apenas Deus está em missão, mas nós fazemos parte dessa missão. Eu queria fazer com que você pensasse aqui 3 erros comuns que às vezes nós cometemos. Primeiro, pensar que esse mandamento é apenas aos apóstolos. Que às vezes não dá essa impressão? Grande comissão, Jesus assim pronto para ascender aos céus. Mateus 28, ele chega e fala, olha, vão por todo o mundo, preguem o evangelho a toda criatura, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-lhes a obedecer tudo quanto eu lhes ensinei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Não dá uma impressão, às vezes, que assim, não, aquilo era para os apóstolos, ir pelo mundo, pregar o evangelho, discipular as nações. Não é. Atos 1:8 não é para os apóstolos tão somente. O primeiro equívoco que aleja a nossa missão é pensar que esse mandamento de Jesus Cristo é apenas para um grupo seleto do primeiro século, daqueles que foram chamados por ele pessoalmente. Não é para a igreja. É por isso que a gente tem resgatado a perspectiva da missão desde Gênesis. Porque se fosse só isso, talvez poderia ser uma questão pontual, mas não é. Isso daqui é a continuidade do que Deus está fazendo desde o início dos tempos, desde o início da história. Esse mandamento não é apenas aos apóstolos. Segundo equívoco que às vezes algumas pessoas cometem, pensar que essa é mais uma tarefa em meio a tantas outras. Às vezes você pode se perguntar, tá, o que é meu chamado, o que é meu ministério? Eu entendo a genuinidade do questionamento, mas essa pergunta está longe de ser a mais importante. A pergunta que é a mais importante é qual é a missão de Deus? E qual é a missão de Deus? Revelar-se ao mundo, trazer redenção ao mundo, reconciliando consigo todas as coisas. E isso só se tornou possível através de Jesus Cristo, o justo pelos injustos, aquele que levou o pecado da humanidade. Então, pensar que, e é interessante quando Jesus fala na grande comissão, ide por todo mundo, preguem o evangelho e façam discípulos, a gente pensa que o mandamento é o ide. Não é, porque a tradução ali não é a melhor. Não é ide, é indo. Jesus está falando o seguinte, indo por todo mundo, preguem o evangelho e façam discípulos. O mandamento é fazer discípulo. O que pensa na igreja brasileira? A gente está pregando bastante. Uma pergunta é, a gente está gerando discípulos? Ou a gente está gerando evangélicos? Que são tudo.
menos discípulos de Jesus. São triunfalistas, são cobiçosos, são egoístas. Quer mais é que o outro se dê mal. Quer pensar no contexto de salvação para si. Não se importa com o próximo. Não perdoa nem irmão, quanto mais ímpio que o ofende. O mandamento de Jesus não foi gerar uma casta de espiritualidade, um povo que se rotula. O mandamento de Jesus foi gerar discípulos de Jesus. E por que indo? Porque por onde a gente vai pregando o evangelho e chamando as pessoas ao discipulado, não meu, mas de Cristo. Então, essa não é uma tarefa em meio a tantas outras. Na agenda religiosa, essa é a única tarefa que importa. Porque todas as outras tarefas fluem disso. Terceiro equívoco: traduzir essa verdade da missão de Deus de modo apenas individual. Gente, assim, se eu falar para vocês, e eu falei isso na primeira mensagem, no diagnóstico da igreja, se eu falar para vocês que até a cruz a gente está interpretando errado, você acredita num negócio desse? E o negócio é que eu não estou mudando o evangelho, não. É que assim, a coisa está feia. Dentro dessa sociedade, lembra que eu falei do pensamento iluminista, sociedade de consumo? Tudo a gente consome coisas, a gente consome bens, a gente consome pessoas. A gente quer consumir Deus. A gente quer consumir Deus. Então, a gente chega até Deus perguntando para Deus o que Ele vai nos dar. Nós somos consumidores de Deus. E quem consome Deus, meu amigo, consome qualquer um. Quem suga Deus, suga o irmão. E aí a gente suga a cruz, que nós nos tornamos, e obviamente eu estou generalizando, não inclua-se nisso se esse não é o seu pensamento. Estou falando do pensamento geral hoje, ocidental. A gente consome a cruz. Como é que a gente consome a cruz? Porque a gente fala de Jesus, o meu Salvador. Jesus, o que morreu na cruz por mim. Jesus, aquele que tira a minha culpa, aquele que alivia a minha consciência, aquele que perdoa os meus pecados. É muito eu. Mas, Diego, isso não é verdade? Claro que é verdade. Mas a manifestação da salvação, da cruz, da ressurreição, ela sempre foi vista nos séculos anteriores como uma verdade cósmica, como uma verdade abrangente. Ou seja, quando João Batista olha para Jesus, ele não diz assim: esse é o cordeiro que Deus me deu. Não, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É do mundo. Qual é o problema de nós reduzirmos a cruz a uma perspectiva individual? Pelo menos dois problemas. Primeiro é que eu fico egoísta mesmo, porque eu acho que assim, é Jesus e eu, nada mais importa. Eu estou salvo, estou indo para o céu, pronto, acabou. Segundo é que eu perco de vista a densidade da cruz, que é abrangente, que é para a humanidade, que é a maior verdade de todos os tempos. Agora, se eu entendo isso, eu não compartilho mais o evangelho como uma questão de foro íntimo. Não está parecendo que a gente está compartilhando o evangelho como uma perspectiva pessoal? É porque é isso mesmo que a gente está fazendo. Porque a gente está falando assim, vá lá na nossa igreja, é tão legal, tem feito tão bem para mim. Amigo, eu entendo se você falar isso, mas perceba meu desespero. O evangelho não é isso. O evangelho não é eu dizer para o outro que aquilo tem feito bem para mim. O evangelho é Deus, Criador dos céus e da terra, enviou o seu Filho para resgatar a humanidade. Essa é a maior verdade da história. O que você diz diante disso? É para a humanidade. E uma outra perspectiva da cruz, que se nós individualizarmos, e isso começou a partir do século XVIII de modo muito forte, por causa dessa sociedade que nos pauta, a gente vai absorvendo os valores. Uma coisa que a gente perde de vista é que a cruz e a ressurreição não geram apenas indivíduos transformados, embora isso seja verdade. A cruz e a ressurreição gera um povo transformado. Um povo transformado. Parece tão óbvio. Mas imagine se nós pudéssemos afirmar que os 42 milhões de evangélicos no Brasil, nós pudéssemos categoricamente afirmar: esse é um povo transformado. O que seria do nosso país?
certamente algo diferente. Se nós pensarmos no Evangelho como as nossas próprias realidades, e a gente vem, e a gente consome um bom louvor, consome uma boa palavra, consome um bom ministério infantil, consome um bom ministério de jovens, a gente consome os irmãos. Aí eu passo, aí o irmão não me dá oi, aí porque eu sou um consumidor, eu só sugo, eu fico com raiva do irmão. E o irmão não me liga, aí eu fico chateado com o irmão, porque eu estou aqui para sugar mesmo, eu estou para consumir. Não era a visão dos nossos irmãos em Atos dos Apóstolos. 3 grandes erros: pensar que o mandamento era apenas para eles, pensar que há uma tarefa em meio a tantas outras, traduzir essa verdade de modo meramente individual. D. Campbell Morgan diria o seguinte a partir desse texto: vocês serão minhas evidências, vocês serão minhas credenciais, vocês serão meus argumentos para o mundo. E eu acho interessante você, dependendo do tempo que você está aqui, você já me ouviu falando. Quando Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas, a expressão no grego é muito peculiar. Expressão martus. Te lembra alguma coisa? Vocês serão meus mártires. O que é um mártir? A gente está acostumado a pensar em mártir como aquele que morre, como aquele que é degolado, como aquele que é perseguido. É verdade também. Mas um mártir não é apenas alguém que entrega a sua vida por aquilo que crê, fisicamente falando, mas é aquele que entrega a sua vida por aquilo que crê todos os dias. O Paulo, ele vai ser martirizado lá na frente, ele vai ser degolado lá na frente, mas antes disso ele já era um mártir, certamente porque ele disse o seguinte: não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já não vivo mais para mim mesmo. Ou seja, é o martírio de todos os dias. De modo que agora nós entendemos que nós existimos para a glória de Deus. Charles Spurgeon, e uma das minhas citações clássicas favoritas: todo cristão é um missionário ou é um impostor. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, um dia eu vou consertar tudo. Um dia eu vou restaurar todas as coisas. Mas agora eu quero consertar pouco a pouco. E eu quero consertar através de vocês. Eu quero fazer com que haja luz. Mesmo que sejam pequenos pontos de luz. Em meio às trevas. Trevas familiares. Trevas no ambiente de trabalho. Trevas no ambiente acadêmico. Eu quero consertar o mundo pouco a pouco. Um dia eu vou consertar tudo de uma vez. Mas eu quero consertar pouco a pouco. Eu quero fazê-lo através de vocês. Por quê? Porque vocês são meus mártires. Vocês são minhas testemunhas. Olhar para vocês é olhar para mim. E algumas perguntas surgem. Como é que nós temos evidenciado o cumprimento dessa missão? Como é que a nossa igreja, e é uma pergunta que eu tenho feito, como a nossa igreja tem afetado a nossa cidade, contexto onde nós estamos inseridos? Como é que nós estamos melhorando a nossa comunidade? Como é que nós estamos demonstrando Jesus não apenas em palavras, mas também em ações? Porque o projeto de Deus, ele, como alguém já disse, ele é urbano. Por quê? Tudo começa num jardim, mas termina numa cidade. Tudo começa no Éden, mas vai terminar numa Nova Jerusalém, onde gente de todo o povo, de toda a raça, de toda a tribo, de toda a língua, de toda a nação, vai ser reunido pelo próprio Cristo, em uma cidade. Porque se o mundo perguntar em quem nós cremos, nós teremos que dizer, nós cremos em Jesus. Só que aí o mundo pergunta, me mostre como. Me mostre o que esse Jesus fez de tão diferente na tua história. Me mostre o que significa caminhar com Jesus. Tim Keller diz o seguinte: Jesus tomou nosso lugar na cruz e conquistou-nos a salvação, a qual recebemos de graça como um presente.
A religião tradicional ensina que se realizarmos boas obras e seguimos os padrões morais em nosso comportamento exterior, Deus entrará em nosso coração, nos abençoará e nos salvará. Ou seja, se eu for obediente, Deus entrará em mim e me salvará. Mas o Evangelho é o oposto disso. Se creio de coração que Deus me aceitou e me ama livremente pela graça, presta atenção nisso, então posso começar a obedecer em decorrência da alegria e da gratidão interior. Gente, é totalmente diferente. Quando entendemos isso em nosso interior, é por isso que o Paulo vai dizer que temos que ser transformados pela renovação da nossa mente. Nosso relacionamento com Deus e com nossos semelhantes é totalmente revolucionado em nosso ser exterior. É uma mudança de dentro para fora. Não apenas a missão é de Deus, não apenas nós fazemos parte dessa missão, mas a missão de Deus ela é progressiva. Ela mira os confins da terra. É Jerusalém, Judeia, Samaria, confins da terra. O que Jesus está trazendo de modo muito simples é que o Evangelho, essa notícia, precisa se espalhar. Lembra de como Deus fala para Abraão em Gênesis 12? Sai e vai. Viver a missão do reino de Deus é forçar-se a sair de sua zona de conforto. E agora sim, não é para nos constranger, mas nós precisamos pensar. Gente, se nada mais acontecesse, assim, pensa assim em nós aqui, tá? Uma coisa assim de família. Galera querida, a gente se conhece, a gente se dá bem, a gente está aqui, domingo, legal. Pô, ó, quase 11 horas da manhã, estou lembrando que eu tenho que terminar a mensagem já. Daqui a pouco a gente vai almoçar em família. Pronto, domingo está resolvido, a gente aproveita o resto do dia, aproveita o resto da semana. Domingo que vem a gente faz a mesma coisa. E é bom, e é isso mesmo. Se não fizermos mais nada, tá bom. Mas tá bom para quem? Tá bom para nós. Viver a missão do reino de Deus é forçar-se a sair de sua zona de conforto. É Deus falando para Abraão, sai e vai. É Deus falando para os discípulos, sai e vai. Começa em Jerusalém. Mas vá até onde? Vá até onde Deus permitir que você chegue. Talvez é o seu vizinho, talvez é a cidade, talvez é o estado. Por exemplo, é esse entendimento que tem nos estimulado, tem nos provocado, no melhor dos sentidos, a ver como nós podemos replicar aquilo que a gente tem vivido aqui em outros lugares. Então é por isso que a gente começou a ajudar a plantar uma igreja na cidade de Ourinhos, no interior de São Paulo. E alguns de vocês têm me procurado e falado, como é que eu posso fazer parte, como é que eu posso ajudar? Bom, sendo igreja, contribuindo, orando. É por isso que a gente tem orado, quem sabe, para começar um grupo de estudos em Umuarama. Para que talvez, se for da vontade de Deus, a gente plante uma igreja lá. É por isso que a gente tem orado e pensado sobre algumas pessoas que têm nos procurado, para a gente começar um grupo de estudos em Florianópolis. Que a gente tinha uma igreja lá, não surgiu de nós, mas tinha uma Calvary lá. Não tem mais. Mas a gente tem pensado, orado, estimulado, já começaram alguns estudos lá, para que talvez a gente plante uma igreja em Florianópolis. É por isso que a gente está aqui em contato com o pessoal de Arapongas, e depois eu falo mais sobre isso num outro momento, mas refletindo como nós podemos fazer parte da gestação dessa nova igreja, que é um grupo na cidade de Arapongas, com nosso amigo e irmão, pastor Sebastião Júnior. Por que a gente está caçando trabalho? O que a gente está ganhando com isso? Nada, a gente só está perdendo, humanamente falando. Mas é porque o mandamento para o povo de Deus é sai e vai. Cantamos sobre a supremacia de Cristo. Nada é mais importante do que tornar o nome de Jesus conhecido. Isso vai demandar nossas orações, isso vai demandar nosso tempo, isso vai demandar nossos dons, isso vai demandar nossos recursos, que a gente vai investir. Isso vai demandar tudo. Por quê? Porque o reino de Deus nos toma por completo. Porque a missão é progressiva. E por fim, a missão de Deus só pode ser realizada através do Espírito Santo de Deus.
Parece algo tão óbvio e tão simples. Mas a maior tragédia do ser humano é tentar cumprir a obra de Deus com sua própria força. É cansativo. Sabe como eu sei? Eu já tentei. E vi que não dá. O Espírito Santo de Deus. E por fim, agora sim é por fim, os versículos 9 a 11. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Essa afirmação, irmãos, este mesmo Jesus voltará. Essa afirmação nos enche de esperança. Saber que Jesus voltará. Mas não apenas nos enche de esperança, nos enche, ou deveria nos encher, de um senso de urgência. Jesus está voltando. Glória a Deus por isso. Esperança. Jesus está voltando. Não temos tempo a perder. John Knox fez uma oração há alguns séculos: me dê a Escócia, senão eu morro. John Wesley fez uma oração semelhante: me dê 100 homens que nada temam senão o pecado e que nada desejem senão a Deus, e eu abalo o mundo inteiro. John Wesley, fundador da igreja wesleyana metodista, de fato abalou o mundo. John Knox, escocês, reformador, abalou o mundo. Homens que ousaram fazer a oração que Jesus nos ensinou: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Alguém certa vez perguntou: quanto tempo de vida você tem? Você não precisa me responder, mas eu lhe faria essa pergunta agora. Quanto tempo de vida você tem? Algumas horas? Um dia? Diego, vai aumentando. 10 anos? 50? Não sei. Alguns, sim. Outros, já matematicamente, já tem certeza que assim, 50 não rola. 10, 15, 50? Quanto tempo? Com certeza. Eu quero que você me diga o dia que você vai morrer. E aí? Não tem como, né? Alguém certa vez disse: se você não sabe quanto tempo você tem muito pouco tempo. Porque você só tem agora. Jesus está voltando. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Por isso que nós queremos revelá-lo hoje. E sabe o que isso nos traz? Um senso de plenitude, porque foi para isso que a gente foi criado. Nós só somos satisfeitos no cumprimento pleno da vocação que Deus tem para nós. Isso é quando nós vivemos para a glória de Deus, com a esperança na eternidade. Esse é o desejo de Deus para nós. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque a Tua palavra, ela nos gera tantas coisas. Ela nos gera alguma exortação, ela nos gera alguma angústia, ela nos gera algum constrangimento, mas ela nos gera também um estímulo, ela nos gera desafios, ela nos gera esperança. Acima de tudo, ela nos gera esperança. E é pautado nessa esperança que nós queremos olhar para a eternidade e fazer com que a eternidade, de certa forma, possa convergir para o hoje. Nós queremos olhar para a realidade do reino de Deus, esse tempo que esperamos. Mas queremos que a nossa vida encarne os valores do reino de Deus. Que a nossa comunidade, que o nosso povo, que a nossa igreja, que o teu povo. Porque a tua igreja não é Calvary Campo, a tua igreja é a igreja de Cristo. É todo aquele que se denomina discípulo de Jesus, da qual nós somos apenas uma minúscula parte desse corpo. Mas nós clamamos: use essa comunidade, use essa igreja, use nossas vidas para sinalizar o teu reino. Para assim como o Senhor enviou Jesus Cristo,
e Jesus Cristo também nos enviou, que possamos cumprir a missão que o Senhor tem nos deixado, vivendo para a Tua glória, não vivendo mais por tantas outras coisas, mas vivendo para a honra e glória do Teu nome, para que através de nós outros possam Te conhecer. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém.